Graça e paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para adorarmos a Deus e ministrarmos a palavra do Senhor. Você possa estar nesse momento colocando a tua vida diante do Senhor, a fim de que possamos juntos estar adorando a Deus. Nós vamos estar louvando o Senhor com o hino 150, Salvação Perfeita. Livres do medo, já resgatados, Cristo morreu por nossos pecados, na sua cruz o pacto se fez, fomos remidos de uma vez, sim, de uma vez, amigo, acredita, no Salvador tens sorte bendita, Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez, ao malfeitor que a pena merece, vida, perdão e paz oferece. Venha Jesus com santa avidez, pois te recebe de uma vez, sim, de uma vez, amigo, acredita, no Salvador tens sorte bendita, Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Graça real não há mais castigo, não mais temor nem sombra ou perigo, vestes reais não, triste nudez, Cristo enriquece de uma vez, sim, de uma vez, amigo, acredita, no Salvador tens sorte bendita, Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez, filhos de Deus, ó, gozo inaudito, Deus nos amou em grau infinito, nesta clemência não há dobrez, a segurança de uma vez, sim, de uma vez, amigo, acredita, no Salvador tens sorte bendita, Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Essa obra maravilhosa e tremenda Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E nós temos que a cada dia descansar na graça maravilhosa do Senhor e saber que esse Cristo que morreu por nós também é aquele que cuida de nós. Vamos estar orando a Deus nesse momento, suplicando a bênção do Senhor para o nosso culto. Querido Deus, nós te louvamos, te bendizemos e te adoramos pela graça maravilhosa do Senhor.
pelo amor do Senhor, pela bondade do Senhor, porque o Senhor é que está, ó Deus querido, cuidando de nós, nesses dias difíceis, desses dias de provação que assolam, ó Deus, que assola toda a terra. Nós queremos que a bondade do Senhor, que a graça do Senhor está nos cobrindo, Senhor, e também os nossos amados, os nossos queridos, os nossos irmãos, ó Deus, que a graça do Senhor esteja sobre cada um de nós, que o Senhor guarde, ó Deus querido, o seu povo, a sua igreja, nessa hora terrível que vem sobre a face da terra, Senhor, e que, ó Deus, possa nos dar livramento, Senhor. Abençoe esse momento, quando estamos aqui, para celebrar e bendizer o Teu nome, para meditar na Tua palavra, que cada um em sua casa possa estar nesse momento, ó Deus, atento àquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Fortalece a nossa fé, perdoa os nossos pecados e nos ajuda, Deus, em nome de Jesus. Amém. O irmão Glaucio também vai estar louvando ao Senhor nesse momento. A paz, irmãos. Mais uma vez estamos na casa do Senhor. Mais uma vez nós estamos cultuando ao Senhor. E hoje em especial com o estudo bíblico dado pelo nosso querido pastor Rafael. E vamos cantar uma canção. Essa canção ela é uma das minhas favoritas, onde nós falamos que nós amamos, que Ele é o nosso tudo, que Ele é o nosso conselheiro, nosso amigo. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, o maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti, sem tua presença eu morro, sem tua presença eu morro. És meu tudo, és meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, o maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti, sem tua presença eu morro,
te consagro, tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu, tudo que sou é totalmente teu, tudo que tenho é totalmente teu, tudo que sou é totalmente teu, és meu tudo. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso tudo, Pai. Sem o Senhor nada seríamos, sem o Senhor nada poderíamos fazer. E que se nessa noite, Pai, o Senhor possa estar se fazendo presente aqui na igreja, no templo, por meio do seu Espírito Santo, e também na casa dos meus irmãos. Que em cada casa, em cada lar, em cada seu lar, onde for, está sendo assistido esse culto, ali o Senhor possa estar sendo presente. Abençoa o pastor Rafael, que está vindo com um estudo para nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. E vamos estar lendo a palavra do Senhor no Evangelho segundo João, no capítulo 7, os versos 45 a 53. Evangelho segundo João, capítulo 7, 45 a 53. E diz assim a palavra do Senhor: Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Responderam eles: Jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: Será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre a autoridade ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo ou saber o que ele fez? Responderam eles: Dá-se ao caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que na Galileia não se levanta profeta, e cada um foi para a sua casa. Que Deus possa nos abençoar através da leitura e da exposição da sua palavra. Amados irmãos, de fato, o Evangelho de João é o mais tremendo dos evangelhos. O Evangelho de João é o Evangelho dos diálogos, o Evangelho das conversas. E esse capítulo 7, capítulo 6 e 7, nós vemos de forma prolongada Jesus falando à multidão e muitas vezes sendo confrontado pelos seus inimigos, os escribas e fariseus. Ali no capítulo 3, Jesus tem aquele encontro com Nicodemos no templo. No capítulo 4, Jesus tem aquele encontro com aquela mulher samaritana à beira do poço de Jacó. Agora, mais uma vez,
Os inimigos de Jesus o estavam confrontando, e como nós lemos no versículo 32, os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Quando os fariseus ouviram a multidão fazendo declarações a respeito de Jesus, alguns até mesmo afirmando que ele de fato seria o Cristo ou um profeta, eles, com seu coração cheio de ódio, procuraram os sacerdotes e enviaram guardas do templo para prenderem a Jesus. Mas quando esses guardas chegaram ao local onde Jesus estava discursando e ouviram os ensinamentos de Jesus, eles ficaram tocados por aquilo que Jesus dizia. Eles observaram a forma como Jesus falava com autoridade e eles compararam aquilo que Jesus dizia com o que estavam acostumados a ouvir. Esses homens eram guardas do templo. Eles estavam acostumados naturalmente a ouvir diversos oradores, diversas pessoas que ali no recesso do templo discorriam sobre as Escrituras, muitas vezes pregando sobre a lei de Moisés, ou discorrendo sobre os profetas, ou o livro de Salmos. Também o contexto cultural onde viviam Jesus e seus discípulos e a comunidade do Novo Testamento era um ambiente cultural greco-romano. Então, muitos filósofos gregos e poetas romanos e filósofos romanos tinham o hábito de discursarem em público. Então, certamente aqueles homens já haviam ouvido diversos oradores, muitos oradores, e eles começaram a comparar o discurso de Jesus, a palavra de Jesus, a palavra de Deus nos lábios de Jesus, com aqueles discursos que eles haviam ouvido, e começaram a comparar a autoridade com Jesus falava, com o que Jesus falava, com a autoridade daqueles homens. Em outro lugar, admiraram-se de Jesus porque ele repreendia os demônios com autoridade, e que ele falava com autoridade não como os escribas e fariseus. Havia sempre uma comparação. A multidão, as pessoas, ao ouvirem Jesus, não podiam deixar de comparar a palavra de Cristo, o discurso de Jesus, a forma como Jesus procedia com os mestres que os cercavam, com os mestres da época. Então aqueles guardas não eram homens incultos. Provavelmente eles eram levitas, porque eram guardas do templo, provavelmente eram descendentes da tribo de Levi, então de certa forma eram da tribo sacerdotal de Israel, e geralmente os que eram descendentes da tribo de Levi tinham maior acesso à cultura religiosa. Então aqueles homens não eram tolos, eles eram homens que tinham conhecimento, eles não falaram sem conhecimento de causa. Tanto que eles tiveram a coragem de dizer para aqueles que os enviaram, ou seja, sacerdotes e fariseus, que ninguém jamais havia falado como Jesus. Então, não foi um juízo de pessoas que não tivessem conhecimento, mas eram homens que tinham conhecimento e por isso podiam comparar o ensino de Jesus com o ensino dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, dos mestres daquela época. E então eles não tiveram como prender Jesus, cumprir a ordem que haviam recebido de prender a Jesus.
Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. Eles voltaram à presença dos sacerdotes e dos fariseus, porque era onde eles deveriam estar. E eles então perguntam: por que não o trouxestes? Eles queriam uma explicação do porquê eles não haviam levado Jesus preso. E a resposta foi imediata: jamais alguém falou como este homem. Irmãos, refletindo sobre as palavras de Jesus, quando você estuda o Antigo Testamento, por exemplo, e você vai conhecer Moisés, você vai conhecer os profetas do Antigo Testamento, os homens de Deus que proclamaram a palavra de Deus no Antigo Testamento, e quando a gente compara o que Jesus disse com o que eles disseram, há uma particularidade no ensino de Jesus que não há no ensino nem de Moisés, nem de nenhum dos profetas, nem dos poetas de Israel, porque Jesus é o único que pode dizer: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Jesus é o único que fala com autoridade divina e que pode prometer a vida eterna àqueles que o ouvem. Jesus não era meramente um profeta, Jesus não era meramente um estudioso, mas Jesus era e é o Filho de Deus que veio ao mundo. Era o Filho de Deus encarnado no mundo, falando com autoridade divina. Ele disse que tudo que ele estava entregando aos homens, ele havia recebido do seu Pai, e que ele havia vindo para fazer a vontade daquele que o enviou, e que isso era, como ele diz lá no capítulo 4 de Mateus, a sua comida e a sua bebida, era fazer a vontade daquele que o havia enviado. Ele é o único que pode dizer: aquele que ouve as minhas palavras tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Nenhum dos profetas, nenhum líder religioso pôde prometer o que Jesus prometeu: a vida eterna aos seus discípulos. Também os milagres e maravilhas que Jesus realizou não podem se comparar aos milagres que foram feitos no Antigo Testamento, porque Jesus, ele agia com autoridade divina. Ele não era meramente um profeta, meramente um líder religioso, mas o Filho de Deus encarnado no mundo, com autoridade para ressuscitar os mortos. Como ele diz: assim como o Pai vivifica os mortos, assim também o Filho tem poder ou tem autoridade para vivificar os mortos. Ele diz: para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade de perdoar pecados. Qual dos profetas podia perdoar os pecados dos seus ouvintes? Moisés podia perdoar o pecado da nação de Israel? Não. Mas Jesus é aquele que perdoa os nossos pecados, é aquele que tem autoridade para perdoar os nossos pecados. Então aqueles guardas ficaram alarmados, eles ficaram atônitos, eles foram impactados pelas palavras de Jesus. E eles não podiam, depois de ouvir o Filho do Homem falar, depois de ouvir Jesus falar com autoridade, com poder, eles não tinham como levar Jesus preso. Mas o versículo 47 diz assim: replicaram-lhes os fariseus: será que também vós fostes enganados? Na linguagem desses homens, escribas e fariseus, o ensino de Jesus era
um engano. Cuidavam eles que porventura Jesus estivesse falando contra a lei de Moisés, que Jesus estivesse ensinando coisas erradas ao povo. Mas Jesus diz claramente que ele não veio revogar a lei, mas que ele veio cumprir a lei. Jesus disse que estava escrito acerca dele na lei, nos profetas e nos salmos. Jesus pregava a genuína palavra de Deus. Ele mesmo é e era no mundo a palavra de Deus encarnada. Então tudo que Jesus falava era a verdade, era a palavra de Deus. Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas aqueles homens cuidavam que o ensino de Jesus não fosse verdadeiro, ou então maldosamente, apesar de reconhecerem que Jesus ensinava a verdade, mas por ciúmes, inveja de Jesus, eles queriam que Jesus fosse preso e reputavam o ensino de Jesus como sendo um ensino enganoso. Por isso é que eles perguntam às guardas: será que também vós fostes enganados? E nós vemos então que eles fazem a seguinte pergunta para os guardas: porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Desconheciam eles que Nicodemos havia estado com Jesus e que Nicodemos havia crido em Jesus. É esse Nicodemos que, juntamente com José de Arimateia, vai depois apanhar o corpo de Jesus para ser sepultado naquela cova. Nicodemos creu em Jesus, mas Nicodemos não havia revelado publicamente a sua fé, provavelmente porque tinha medo de ser perseguido pelos seus pares, sacerdotes, escribas e fariseus. E eles perguntam então aos guardas: porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Porque eles desconheciam que Nicodemos havia crido. Amados, quando nós vemos lá no livro de Atos, quando o Evangelho começou a ser difundido pelos apóstolos, diz que muitos sacerdotes obedeciam à fé. Muitas autoridades vieram a crer em Cristo. Muitas autoridades renderam seus corações e as suas vidas a Cristo. Eu fico pensando que se nossas autoridades, se os nossos governantes tivessem um coração rendido a Cristo, como seria diferente o panorama em que vivemos agora? Porque certamente nós veríamos uma solução vinda da parte de Deus para essa crise em que nós vivemos. Mas muitos daqueles que até afirmam crer em Cristo, que até publicamente professam serem servos de Deus, na verdade muitas vezes se valem dessas declarações ou dessa confissão pública de fé para angariar o favor do povo, das pessoas. Mas que tremendo seria se nossas autoridades de fato fossem homens e mulheres convertidos ao Senhor, que tivessem crido no Senhor, assim como Nicodemos, que era um dos principais entre os fariseus, creu em Jesus, depois daquela conversa que teve com Jesus ali no pátio do templo à noite, porque tinha medo de ser visto pelos seus pares. Então a pergunta que eles fizeram naturalmente gerou uma interrogação de fato na cabeça daqueles guardas, que eles não sabiam
de qualquer uma das autoridades que houvessem crido no Senhor. Mas olha a declaração que eles fazem: quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Eles amaldiçoam o povo, porque o povo andava atrás de Jesus. Porque os pobres, as prostitutas, os leprosos, publicanos, pessoas de todas as classes e muitos que não faziam parte da elite de Israel, esses é que estavam indo atrás de Jesus. Esses é que estavam crendo em Jesus. Muitas vezes, quando as pessoas são abastadas, quando as pessoas acham que têm tudo, elas acham que não precisam de Deus. Mas, olhando para essa crise que nós vivemos agora, qual o valor do dinheiro? Qual o valor do poder? Qual o valor do status social? Nós dizemos que é nenhum, porque ninguém, por ser rico, por ter poder ou por ter status social, pode se livrar de uma coisa terrível como essa que visitou o mundo, que é essa enfermidade, que é o Covid-19. Então, poder, dinheiro, autoridade não tem nenhum valor diante dessas circunstâncias, mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que estão debaixo da graça maravilhosa do Senhor, descansam nessa graça a despeito das circunstâncias que nos cercam. Nós somos a plebe, nós somos o povo. As pessoas simples que têm mais facilidade de acreditar em Deus, de acreditar em Jesus, do que os poderosos. Na verdade, durante o ministério de Jesus, poucas pessoas de poder acreditaram em Jesus. Nós temos aquele centurião que creu em Jesus com toda a sua casa, porque Jesus curou os seus filhos. Nós temos Jairo, que creu em Jesus, porque o Senhor curou a sua filha que estava enferma e ele era chefe da sinagoga. Nós temos umas poucas autoridades que creram em Cristo, mas a maioria dos que creram em Jesus eram gente comum, eram gente do povo, eram pessoas simples. Se nós olharmos para a igreja de Cristo, nós vamos ver o seguinte, que a maioria do povo de Deus se constitui de pessoas comuns, de pessoas simples e de pessoas pobres, não de poderosos, não de gente rica, não de gente abastada, mas os verdadeiros e autênticos cristãos, a maioria deles são pessoas simples. E assim foi durante o ministério de Cristo e assim foi no início da história da igreja. É verdade que muitas autoridades creram em Cristo por causa da pregação dos apóstolos, mas a multidão dos que creram eram de pessoas simples, de pessoas do povo. Inclusive no anúncio do profeta Isaías, que Jesus vai lá em Lucas capítulo 4 e lê, o profeta Isaías diz que ele veio para evangelizar os pobres, para pregar o evangelho aos pobres, porque a religião dos dias de Jesus era uma religião elitizada. Somente as pessoas ricas, abastadas e poderosas é que tinham acesso à religião. Dificilmente uma pessoa pobre tinha acesso à religião. A religião se tornou alguma coisa que dava aos homens status. Religião, a verdadeira religião, não é para trazer status ou dar status a ninguém. Como diz Tiago, a religião verdadeira é visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e guardar-se incontaminado do mundo. Não tem problema que nós sejamos a plebe,
mas estamos longe de sermos malditos. Pelo contrário, somos benditos do Senhor. Na verdade, aqueles que estavam sendo amaldiçoados pelos escribas e fariseus eram os que estavam sendo abençoados por Jesus, não somente através dos seus discursos, mas dos milagres e maravilhas que viram Jesus fazer e das quais também foram objeto. E diz o versículo 50 então, e aí a gente vê Nicodemos em cena. Esse Nicodemos é aquele Nicodemos lá do capítulo 3, que Jesus disse para ele que se não nascer de novo, não podes ver o reino dos céus. E nós sabemos e cremos que Nicodemos nasceu de novo, que ele era uma nova criatura, que ele era um servo de Deus verdadeiro. Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo ou saber o que ele fez? Porque aqueles homens estavam condenando sumariamente a Jesus, sem ter parado para ouvir a Jesus, sem cumprir aquilo que a lei dizia, que se alguém fosse acusado, teria que ter 2 ou 3 testemunhas e teria que se apresentar as provas do crime. Mas Jesus não havia cometido crime algum. Jesus pregava o perdão, o amor. Jesus mandava amar os inimigos. Jesus mandava perdoar aqueles que te haviam ofendido. Então Jesus jamais ensinou contra a lei de Moisés, contra os profetas, contra os escritos do Antigo Testamento. Jesus ensinava a verdade, a palavra de Deus, e o fazia com toda a autoridade, e nenhum pecado Jesus havia cometido. Até a afirmação que Jesus faz, destruir este santuário e em 3 dias o reedificarei, como nós lemos aqui no Evangelho de João, no capítulo 5, eles vão usar isso contra Jesus lá, quando acusaram Jesus. Eles vão dizer que Jesus havia dito que ia destruir o santuário de Deus que estava em Jerusalém. Então, esses homens, na verdade, eram homens perniciosos, maldosos, e buscavam um meio de prender Jesus. Mas em Jesus não havia nenhum pecado. Como diz o autor aos Hebreus, que Jesus foi tentado a todas as coisas, em todas as coisas a nossa semelhança, contudo sem pecado. Jesus jamais pecou por palavra, Jesus jamais pecou por qualquer ato, Jesus jamais pecou nem mesmo em pensamento, porque ele era Deus encarnado. E é impossível que Deus peque, é impossível que Deus faça ou cometa alguma coisa injusta. Então eles buscavam em Jesus alguma coisa que eles não iriam achar: pecado, injustiça, crime. Mas Nicodemos, ele reivindica a lei, ele lembra aqueles homens que eles estavam procedendo fora daquilo que a lei de Moisés determinava. Eles estavam condenando sumariamente a Jesus sem ouvi-lo e sem saber o que ele havia feito, as coisas que Jesus fazia. E responderam eles: dá-se ao caso de que tu também és da Galiléia? Esta pergunta foi uma pergunta feita com ironia, porque eles consideravam os judeus oriundos da Galiléia como judeus de 5ª categoria. Na verdade, eles desprezavam qualquer pessoa que viesse da Galiléia. A Galiléia era considerada a Galiléia dos gentios, uma região de trevas e de sombra de morte. Mas o profeta Isaías diz que a região das trevas e da sombra da morte viu uma grande luz: Jesus de Nazaré. Jesus nasceu em Belém de Judá, mas ele foi criado na Galiléia, porque seus pais eram de Belém, mas
viviam na Galileia. Por isso Jesus foi reconhecido como um galileu. E eles dizem então para Nicodemos: dá-se ao caso de que tu também és um galileu? Na verdade, com isso eles queriam ironizar e ofender a Nicodemos. E eles fazem a seguinte declaração: examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Falam sem conhecimento de causa, porque se conhecessem, ou então querendo negar a verdade, saberiam que tanto o profeta Elias quanto o profeta Jonas eram oriundos daquela região da Galileia. Então, da Galileia se levantava profeta, sim. É Filipe que pergunta também se da Galileia podia sair alguma coisa boa. Você vê então como eles desprezavam os galileus, como eles desprezavam a Galileia. Até as pessoas comuns do povo achavam que da Galileia não podia sair nenhuma coisa boa, mas da Galileia veio o Senhor, da Galileia veio Jesus de Nazaré, da Galileia veio o Filho de Deus, e na Galileia Jesus fez o seu primeiro milagre, que foi a multiplicação, que foi a transformação de água em vinho. Na Galileia também Jesus multiplicou os pães e os peixes. Quantos milagres e maravilhas Jesus fez na Galileia, na Judéia. Quantos milagres e maravilhas Jesus fez em Jerusalém. Quando Jesus, certa vez, teve um entreveiro com ele, Jesus disse: por qual dos meus feitos vocês me condenam? Há alguma coisa em mim que vocês possam ver que seja digno de condenação? Jesus, na verdade, fez muitas coisas tremendas e maravilhosas. É o próprio João que vai dizer que se fosse escrito tudo quanto Jesus fez e ensinou, nem no mundo caberiam os livros que seriam escritos. Alguns têm essa expressão como um exagero, uma hipérbole, mas eu creio que João, como ele começa anunciando Jesus como o Logos de Deus, o Logos eterno, o Filho eterno de Deus, que João não está se reportando só ao Jesus de Nazaré, mas o Filho eterno de Deus. Como poderia escrever tudo o que Jesus fez e ensinou? Jesus fez o universo inteiro. Imagina se fosse escrever cada estrela, cada planeta, cada constelação, cada coisa que Jesus criou fosse ser descrita. Hoje se sabe que o nosso universo tem bilhões de galáxias. Imagina se fosse descrever detalhadamente tudo quanto Jesus Cristo fez. Com certeza nem no mundo caberiam os livros que seriam escritos. E aí diz a palavra do Senhor que cada um foi para a sua casa. Interessante, irmãos. Você já pensou que geralmente nós estamos voltando para casa, mas muitos estão voltando para casa, voltando do trabalho, voltando do mercado. Mas como estão voltando? Estão voltando com os seus corações transformados, com suas vidas abençoadas. Estão voltando para casa como um cristão que volta para casa, ávido de beijar a sua esposa e beijar os seus filhos, ávido de ver os seus amados, de abraçar, beijar a sua família, ou como aquele que não tem Deus, que geralmente volta para casa de coração vazio, e que às vezes até insiste em se demorar na rua porque não tem prazer em voltar para casa. Aqueles homens estavam voltando para a sua casa. Os escribas, os fariseus, os sacerdotes voltaram para casa, mas voltaram de coração vazio. Mas aqueles guardas, eles também voltaram para casa. Como eles voltaram para casa? Nicodemos também voltou para casa. Como Nicodemos voltou para casa?
Eu quero crer que tanto Nicodemos como aqueles guardas voltaram para casa reflexivos. Eles voltavam para casa com seus corações aquecidos, porque haviam dado crédito às palavras de Jesus. Aqueles que realmente conhecem o Senhor, quando voltam para casa, voltam de corações aquecidos, voltam de corações abençoados, voltam com suas vidas abençoadas, voltam para o recesso do seu lar com prazer, porque amam estar com a família, amam estar com seus esposos, com seus maridos, com seus filhos, porque são corações circuncidados pela palavra de Deus, porque são pessoas que ouviram o que Jesus disse e chegaram à mesma conclusão que aqueles guardas. Ninguém jamais falou como este homem. Que o Senhor nos abençoe, amados irmãos, que o Senhor nos fortaleça, nos dê graça, para que nós a cada dia possamos refletir nas palavras de Jesus, porque as palavras do Senhor Jesus são incomparáveis. Ninguém jamais falou como Jesus falou. Amém? Oremos a Deus. Bendito Deus, nós te louvamos, te bendizemos e te adoramos. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra lida e, ó Deus, explanada. Que a tua palavra, ó Deus, esteja dentro de cada um de nós. Que a cada dia possamos refletir na sublimidade da tua palavra e saber que ninguém jamais falou como o Senhor. Ninguém jamais pôde prometer a vida eterna como o Senhor nos promete. E sabemos que aquilo que o Senhor promete, de fato se cumprirá. As palavras do Senhor, como o Senhor mesmo diz, são espírito e são vida. São palavras que podem transformar uma prostituta numa mulher de família, que podem transformar um ébrio num homem sóbrio, que podem transformar o homem violento num homem manso, cordial e gentil. As tuas palavras têm poder, Senhor. Nós cremos em Ti e rogamos, fortalece-nos a cada dia com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, que Deus a todos abençoe. Estamos de volta no domingo, se Deus quiser, às 18 horas, que você possa estar orando, clamando ao Senhor. As notícias que têm chegado até nós são notícias não muito boas. Pessoas estão morrendo aos milhares em toda parte do mundo. Recebemos notícia do missionário Léo de que agora as pessoas em Moçambique também vão estar entrando em confinamento, de sorte que eles conseguiu mandar uma quantia de R$15 mil para a África, para Moçambique, e então eles vão comprar mantimentos para que essas pessoas possam ficar em casa, principalmente porque lá o único recurso mesmo é ficar em casa, porque eles não têm recursos na sua rede de saúde para atender a população. Ali, contrair o Covid-19 é morte na certa. Vamos orar pelos nossos órfãos na África, vamos orar pelas nossas viúvas, nossos anciãos, que são cuidados ali pelo pastor Danilo, pela sua esposa, e pelo missionário Léo e a nossa irmã Damaris, que estão aqui no Brasil porque não puderam viajar, mas estão daqui procurando dar assistência aos órfãos e viúvas ali em Moçambique. Vamos orar também pela nossa missionária Maria Lúcia, que também está em Moçambique, pelo Jaimantino e pela Denise, que estão na África, também em Guiné-Bissau, outro país também bastante precário. Vamos estar orando pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, principalmente pelos nossos anciãos, irmãos, porque os nossos anciãos são os mais vulneráveis. Que Deus esteja guardando os nossos anciãos e que essa fase logo passe. Estão prevendo aí que mesmo depois que passar essa fase, depois que já houver a vacina e a cura e tudo, que nós vamos levar cerca de 2 anos para nos recuperarmos dessa situação.
Então, quando terminar isso, irmãos, quando você puder sair da sua casa, voltar para o seu trabalho, ainda não será a sua vida normal. Nosso país está sofrendo com essa situação. Nós sairemos de uma crise de saúde, provavelmente para entrar numa crise financeira. Esteja intercedendo pela nossa nação, pelas nossas autoridades, para que Deus dê sabedoria aos nossos governantes para lidarem com todo esse problema, que eles possam desenvolver uma logística que venha a recuperar as finanças da nossa nação depois que passar esse momento crítico dessa enfermidade. Amém? Deus a todos abençoe, em nome de Jesus. Ficamos por aqui.